Saudações, estimado telespectador, seja bem-vindo à minha página. Eu sou o Batista Julião Bisquete. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre o uso dos meios de comunicação como fonte para resolver os nossos problemas. O que é que eu pretendo transmitir para si hoje? Vamos juntos analisar como profissional de comunicação por que usar os meios de comunicação como se fosse tribunal, procuradoria, entre outros. Nós temos que perceber hoje, quero vos explicar assim, como profissional de comunicação, como estudante de jornalismo, estudante de comunicação, como um cidadão que pretende se informar. Olha, nós estamos numa sociedade em que o maior número das pessoas usam os meios de comunicação, como a televisão, rádio, entre outras plataformas. Até as redes sociais são mais frequentes para poder denunciar certos aspectos, certos fatos, seja das universidades, seja dos institutos, tanto da instituição em que as pessoas trabalham. Hoje, eu quero deixar essa mensagem. Os profissionais de comunicação, se és aspirante a jornalismo, entre outras áreas, é importante lembrarmos que os meios de comunicação não são tribunais. Os meios de comunicação não é local para podermos colocar as nossas denúncias. O jornalista está para informar, não para julgar. Entretanto, como profissional de comunicação, temos que estar ciente que quando recebemos alguém que pretende colocar uma denúncia, que pretende colocar uma situação, temos que saber se a situação que a nossa fonte coloca, o que ele fez? Levou a situação para seu diretor, seja da escola, diretor da sua empresa. Se caso sim tenha levado, qual foi a solução que eles tiveram? Então, se a fonte diz que usou todas as vias legais, não teve nenhuma situação, nós podemos reportar esse caso para poder expor ao público para possível solução dos órgãos competentes. Muitas das vezes o que acontece são números de estudantes, seja da universidade, entre institutos, que pretendem reivindicar certa conduta, mas antes de reivindicar na própria instituição, usam os meios de comunicação para poder colocar a denúncia, o que é certo, claro, para que a situação seja exposta, mas é errado usar os meios de comunicação como se fosse local oportuno para poder colocar as nossas denúncias. Olha, assim, estimado telespectador, se existe um conflito em casa, primeiro nós temos que expor aos nossos pais. Se os nossos pais não conseguem solucionar o problema, nós podemos recorrer aos tios, avó. Imagine se nós temos problemas na nossa casa e os nossos pais tomam conhecimento dos conflitos com o vizinho. Como é que um pai vai se sentir com um filho que expõe o problema ao vizinho sem antes expor ao seu pai? Se você não consegue lidar com seu pai, pelo menos tem a sua mãe. Se não consegue lidar com sua mãe, tem o seu tio. O que eu tento explicar a isso? Aos cidadãos, quando temos um problema na escola, na universidade, na sociedade, existem órgãos competentes a quem nós temos que colocar a par a nossa situação. Se esses órgãos competentes não conseguem solucionar os nossos problemas, nós podemos recorrer aos órgãos de comunicação. Não podemos usar os meios de comunicação como se fosse o local oportuno para resolver os nossos problemas. Olha, vejamos, vamos manchar o bom nome da nossa família, vamos manchar o bom nome da vossa instituição por um problema que simplesmente o diretor poderia ter resolvido. Para os estudantes universitários, dos institutos, das escolas, muitas das vezes vocês optam por fazer manifestação contra a vossa instituição. Podem manchar o bom nome da vossa escola. Devem saber que os docentes, a direção que está lá, no final não são as pessoas que estarão manchadas. Somos nós que somos estudantes dessa universidade, dessa escola, desses institutos, que vamos ficar manchados. Por quê? Porque no final do estudo, o certificado virá com o nome da escola que nós manchamos. O que eu quero tentar deixar ficar neste vídeo de hoje? Eu, como profissional de comunicação, se recebo alguém que vem denunciar um certo ato, eu, como jornalista, tenho que questionar o que a pessoa já fez quando se deparou com essa situação. Eu já falei com o diretor. O que o diretor disse? Não foi do meu agrado. Já falaste com quem mais? Para podermos ter não só uma informação exata, mas também uma notícia que traga factos verídicos. Por isso, cidadão, profissional de comunicação, não podemos usar os meios de comunicação como se fossem PRM.
As pessoas agora têm mais medo de serem vistos na televisão que levar o caso para o tribunal. Então, existe um problema, existe um conflito. Primeira coisa que vos aconselho é use via legal. Se é tribunal, temos a procuradoria, temos vários órgãos que resolvem, até a sociedade civil pode resolver os nossos problemas. Não use os meios de comunicação. Alguns meios de comunicação também influenciam a sociedade a pensar que eles resolvem os problemas. Por isso, os órgãos do meio de comunicação, aos jornalistas, aos apresentadores de programa, aconselha a cada cidadão para que saiba usar vias competentes para resolver os problemas. O jornalista está para informar, educar e entreter a sociedade. Não estamos para julgar. Não vejam o jornalista como se fosse um polícia. Nós estamos para informar, dar o facto do dia a dia, darmos a conhecer à sociedade o que está a acontecer. Não estamos aqui para que os diretores, administradores, até os presidentes dos países se surpreendam com o seu próprio povo a queixar-se de uma situação que primeiro não foi exposto. Por isso, é importante usar a via de diálogo. E a vós que sois diretores, quando recebem inquietações, reclamações dos funcionários, dos colegas, dos estudantes, saibam de forma inteligente resolver os problemas de modo que os estudantes, os funcionários não optem em queixar-vos nos meios de comunicação antes de passar de vocês, porque às vezes são vocês que não atendem bem aos colegas, aos estudantes, aos profissionais. Por isso, usam meios de comunicação como local específico para poder vos denunciar. Por isso, assim, jornalista, antes de publicar uma informação, primeiro se mantenha bem informado acerca da pessoa. Eu sou Batista Julião Bisquete, sempre estarei aqui para poder te ensinar a saber ser, saber estar e saber fazer. Obrigado.